Oi, gente! Que bom estar aqui de novo, trazendo mais um vídeo da nossa série aí para falar sobre tripulantes de navio de cruzeiros, como é que faz para trabalhar. Vocês já viram o vídeo como foi a minha primeira experiência. Daqui a pouco um vídeo também para falar para vocês como vai ser, né? Aí a minha segunda chance aí como tripulante de cruzeiros. E hoje o vídeo é para falar, gente, sobre os processos que todo tripulante tem que passar. Então, desde a agência até o último passo lá, eu tive que passar por todos esses processos. Então, eu vou falar para vocês como foi o meu passo a passo, né? Como é que eu comecei essa história. Então, na verdade, gente, tudo começa com um currículo em inglês, tá bom? Então, basicamente é isso. O começo, você tem que ter um currículo em inglês muito bem feito, ali destacando as suas áreas que tem a ver com o navio, que tem a ver com a hotelaria. Então, descrevendo como foi o seu trabalho na área e tudo mais, tá bom? E precisa ser em inglês. E aí, o que você vai fazer com esse currículo em inglês? Você vai se cadastrar numa agência. E existem muitas agências hoje no Brasil. A que eu apliquei dessa vez foi a Infinity Brasil, mas a primeira vez eu fui pela ISMBR, que é uma agência incrível, que, como eu contei para vocês, gente, ajudou muito em todo o processo, né, de tripulante aí de primeira viagem, né? Então eles foram maravilhosos comigo. Eu indico bastante a ISMBR, mas existem outras agências também. Então eu vou deixar aí na descrição para vocês irem lá e darem uma olhadinha, porque, gente, o site das agências tem muita informação, tá bom? Então eu indico para vocês entrarem nos sites e lá verem as vagas disponíveis, o que é preciso para essa vaga, porque de repente, se você ainda não tem uma qualificação específica e você ainda quer esperar um pouquinho, quer se preparar mais, você já vai ter ali as informações como se preparar, né? Então, basicamente, a descrição da vaga vai te ajudar a saber o que eles querem de você, o que eles esperam de você. Então, é muito importante dar uma olhadinha no site das agências. Eles são muita informação valiosa, tá bom? Vocês vão encontrar lá, então é uma dica, tá bom? Então, depois que você aplicou pela agência, né? Já mandou seu currículo, fez o seu cadastro, a agência vai entrar em contato com vocês. A ideia é que seja rápido, mas pode ser que demore um pouco, demore uma semana e tudo mais. Aí vocês vão se comunicando com a agência, também vão sabendo o prazo deles de comunicação. Normalmente, gente, assim que você faz o seu cadastro, você já recebe um e-mail dizendo que o seu cadastro foi recebido e, de repente, até te dando um prazo de até quanto tempo eles entrarão em contato, tá bom? Então, depois que você fez o cadastro, pode ser que eles já te chamem rapidinho para uma entrevista. Mas como é essa entrevista, né? Existem agências pelo Brasil inteiro, mas eu sou de São Paulo, a agência de repente é de Curitiba, que nem a ISMBR é de Curitiba. Como é que faz para fazer essa entrevista? Então essa entrevista basicamente, gente, é por Skype, tá bom? É um meio muito simples, já existe há muito tempo, não foi por causa da pandemia, tá bom? É um sistema que já existia, era assim que vinha sendo feito e continua sendo feito. Então a entrevista é feita por Skype diretamente com a agência. Então vai vir um representante da agência e vai conversar com você, entender um pouco mais sobre as suas experiências, sobre o seu currículo, sobre o cadastro que você fez, né? E possivelmente, provavelmente, certamente, te farão uma entrevista em inglês também. Então parte dela pode ser em português e parte dela vai ser em inglês. Então a garantia é que a entrevista será em inglês, né? Mas também deve ter alguma partezinha em português, mas eu imagino que a maior parte seja em inglês, foi assim comigo, tá bom? E aí a entrevista no meu caso foi assim, entender quais foram as minhas experiências na área de hotelaria e tudo mais, como a minha experiência maior, né, estava enfatizada na área de camareira, porque foram as experiências que eu tive por mais tempo na Inglaterra, né? Embora barista eu tenha ficado bastante tempo, eu adoraria uma vaga de barista, né? Porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer, adoro fazer café. Mas a vaga que estava disponível naquele momento, e tem isso também, tá, gente? Era para camareira,
né? No caso, assistente de camareira no meu caso, tá, gente? Não me deram a vaga direto como camareira, me deram como assistente de camareira. Por quê? Porque eu estou iniciando nessa empresa, eles não me conhecem, eles conhecem o meu histórico, sabem das minhas referências, mas é uma vaga de entry, que eles chamam, uma vaga de entrada. Então, a partir dali, eu vou me desenvolvendo na empresa e vou mudando de cargo conforme os meus resultados, né? Conforme a minha competência e tudo mais. Então, gente, essa entrevista, ela é basicamente para entender o seu nível de inglês, né? E as suas experiências. Daí, gente, a agência também vai precisar das suas referências, daquelas experiências que você disse que tem, por exemplo, eu trabalhei num restaurante e eu servia, e aí você vai descrevendo, tá? Então, esse restaurante que você trabalhou vai precisar fornecer uma carta referência, tá bom? E essa carta tem algumas especificações, a agência vai te falar, tá bom? Quais especificações, tem que ter carimbo da empresa, telefone e tudo mais, esses detalhes, tá bom? Mas as agências são ótimas e elas vão passar direitinho para vocês o que precisa nessa carta de referência. Por quê? Ela é muito importante, porque as empresas de fato, as agências de fato, ligam para pedir suas referências, né? Para confirmar, olha, a Simone trabalhou aí com vocês, como foi o desempenho dela e tudo mais, tá bom? Então, é uma parte do processo aí, as suas referências é muito importante, tá bom? Então, depois que você fez a entrevista, pode ser que seja suficiente, dependendo da sua posição, dependendo da vaga, né, oferecida, pode ser que seja suficiente só a entrevista com a agência. Mas, em alguns casos, como foi o meu, também eu tive que passar por uma entrevista direto com a companhia. Então, a companhia de cruzeiros tem uma recrutadora específica, que ela é responsável por fazer essas entrevistas por Skype também. Então, depois que eu passei pela entrevista da agência, eles me mandaram a confirmação que eu tinha passado e que eu iria passar por uma segunda entrevista. Então, eu me preparei, fiquei um pouco nervosa, né? Pedindo a Deus, meu Deus, né? E é isso aí, gente. Fui lá e passei, então, na segunda entrevista, que foi muito rápida, gente. Foram 9 minutos conversando com a recrutadora, que é francesa. Então, a entrevista dessa vez foi 100% em inglês, tá bom? E ali eu passei na entrevista e tudo bem. Mas pode ser que você não precise da segunda entrevista, depende, então, como eu falei, né, das exigências da companhia, dos padrões, né? Mas é isso aí, gente. Eu tô falando companhia, gente, mas eu misturo, é companhia. Eu sou meio enrolada com essas coisas, né? E aí eu misturo as coisas. Hoje em dia, gente, eu misturo tudo, é uma bagunça, tá bom? Mas então, depois das etapas das entrevistas, que você recebeu um ok, que você está aprovado, então vão vir as outras partes também muito importantes desse processo. Por exemplo, o curso STCW. STCW é um curso de segurança do navio, ele é obrigatório. Ele tem validade de 5 anos, então você vai fazer hoje e vai ter que se preocupar com ele só daqui a 5 anos, tá bom? Então, você vai conseguir fazer vários contratos com esse mesmo curso. Eu paguei 1.350, gente, pelo curso que dura uma semana, tá bom? E aí você fala, ai, um investimento. É um investimento, gente. E para ser tripulante, de fato, você precisa investir um tanto no começo para depois receber todos os benefícios. Algumas empresas, parte desses gastos que a gente tem de investimento, eles reembolsam. No meu caso, eu fui muito abençoada e eu vou também ser ressarcida, né? Vou receber o reembolso do curso de segurança, o que é uma coisa muito diferente, né? Uma coisa que não é muito feita. Eu não ouvi ainda nenhuma outra empresa que tenha feito isso em terra, né? Algumas empresas oferecem esse curso a bordo, né? Mas a maioria é exigência que você já tenha esse curso antes de embarcar, tá bom? Então, esse curso, ele dura por volta de uma semana, tem a parte prática e a parte teórica. Na verdade, a parte teórica primeiro e depois a parte prática, que é bem divertida, gente, porque você vai pegar extintor, vai apagar fogo de verdade, você vai pular de plataforma dentro aí da piscina, vai desvirar bote, tudo isso faz parte desse curso
aqui é de segurança, é um curso muito sério, gente. Por quê? Porque é um curso que vai te ensinar como se comportar num caso de emergência real no navio. Uma emergência de fogo, uma emergência de afogamento, uma emergência de uma pessoa passar mal, porque a gente também aprende como lidar ali nos primeiros socorros. Então, é um curso muito importante e ele é uma exigência, ele é obrigatório, tá bom? Então, depois desse curso, existem outras coisas aí que também são importantes, exigidas e também que pode gerar um custo inicial aí, um investimento, como os exames médicos. O curso do STCW, gente, só voltando aqui um pouquinho, ele demora um pouco o resultado para sair, tá? O certificado, não o resultado, o certificado. Então, o certificado é feito pela Marinha do Brasil, através dessa empresa homologada, onde você vai lá fazer o curso, mas é a Marinha que vai assinar esse documento, tá? Que vai dar a validade dele. Então, esse processo de validação é demorado, então pode levar, assim, uns 30 dias, por exemplo, né? Dependendo aí. Então, é preciso fazer com bastante antecedência. Mas eu indico fazer somente depois que você passou na entrevista. Aí você tem certeza que você vai, e aí é um investimento mais certo, tá bom? E aí depois vem os exames médicos. Os exames médicos, eles são exigidos num momento específico. Então, a sua agência vai dizer, olha, Simone, agora é o momento de fazer os exames. E a sua agência vai indicar qual empresa, né, que você vai fazer lá os seus exames. Por quê? Porque precisa ser uma empresa homologada, precisa estar de acordo com as regras entre a agência e a companhia. Então, gente, é importante obedecer essas regras. Hoje em dia, eu acho que são só 2 empresas que podem fazer esses exames médicos aí com os tripulantes. Eu não sei se tem mais alguma outra, mas eu acho que só são 2. Tá bom? Então, a agência vai dizer para você, agora é o momento. Aqui estão as guias, então entre em contato, marque com eles e tudo mais. E aí você vai fazer todo esse agendamento para colher os exames médicos, que são vários. É como uma bateria de exames mesmo, tá, gente? Então, é assim, para mulheres, por exemplo, tem exame de gravidez, tem o Papa Nicolau. Num geral, precisa do exame de doping, né, de drogas, para detectar se tem drogas no seu organismo. Se tiver, já era, gente, balbal. Então, assim, existem algumas exigências. Infelizmente, gente, eu passei na maior parte dos exames, mas o meu colesterol e o meu triglicerídeos deu alto. E aí eu me desesperei, eu falei, meu Deus, vai atrasar meu embarque. E atrasou mesmo, gente, atrasou mesmo. Mas não foi só isso que atrasou meu embarque, gente. E aí, depois, eu vou contar pra vocês os meus perrengues, tá bom? Vou fazer um vídeo só dos perrengues, tá? Então, aqui eu vou fazer só um geral, o que aconteceu, qual que é o processo, né? Então, você vai lá, vai fazer os exames médicos. Se der alguma alteração, como deu pra mim, você vai precisar refazer os exames. Então, se for o caso de um colesterol, por exemplo, você vai ter que mudar a sua alimentação, de repente ter o auxílio de um medicamento indicado por um endócrino, né, como foi o meu caso e tudo mais. Então, repetindo os exames, faz aquele pacotão de exame e aí a agência em si vai já encaminhar o seu processo, mas você vai receber em casa também esses papéis aí, todos os exames, vai ser um pacotão assim, que essa empresa vai mandar para você quando finalizar, e aí você precisa manter isso com você em segurança, porque você precisa apresentar na hora do embarque. Eu conheço um amigo que no dia que eu embarquei, ele não conseguiu embarcar, porque ele esqueceu em casa os exames médicos dele, as provas físicas, né? Então é muito importante, depois que fez tudo, manter seguro e levar com você para você apresentar lá na hora, né? Então, gente, de repente não nessa ordem, mas, por exemplo, tem o visto também, que você vai precisar tirar um visto dependendo do lugar onde você vai embarcar. Quando eu embarquei na primeira vez, eu fui pro Rio, lembra que eu falei para vocês? Então, no Rio de Janeiro, não me pediram nenhum visto pré-embarque, né? Antes de eu entrar no navio. Então, nessa época, eu não precisei de nenhum visto. Mas dessa vez, como eu vou embarcar fora do Brasil, eu precisei, então, tirar um visto. Então, é uma parte do processo também que tem investimento, tá? O visto,
eu acho que na conversão foi R$ 850, tá, gente, que eu paguei. E ele é reembolsável. Todas as empresas reembolsam o valor do visto. E eu não falei para vocês, desculpa, mas no nosso item anterior, os exames médicos, ele também é reembolsável. Todas as empresas reembolsam o valor dos exames médicos também, que gira em torno aí de R$ 1.300, R$ 1.200, tá bom? Então, esses R$ 1.200 e o valor do visto, que de repente na conversão vai estar diferente do meu, gente. Mas assim, vamos falar, esses R$ 2.000 aí são garantidos já que você vai ser reembolsado assim que você começar a trabalhar, tá bom? Então, falando da ordem, né, gente, aqui eu fiz uma ordem meio assim aleatória, mas a agência vai falar para vocês direitinho o que precisa, o que já precisa adiantando, como por exemplo, né, o passaporte. Você precisa do passaporte para viajar. Por quê? Porque esse navio provavelmente não vai ficar só no Brasil. Ele vai para algum outro lugar do mundo. Então, você precisa do seu passaporte. Então, talvez eu diria que aí, dentre esses todos que eu falei até aqui, o passaporte seja o que você já pode adiantar, né? Você já pode correr atrás dele, mesmo ainda que não entrou no processo, mas todo mundo precisa de um passaporte, né? Todo mundo que quer viajar, né, que tem a intenção de viajar para fora do Brasil, é importante ter o passaporte. Mas para você que quer ser tripulante, mais importante ainda. E pode demorar, né, gente? Pode demorar bastante, dependendo da sua cidade, dependendo da condição que tá o mundo. Por exemplo, pro Covid, atrasou muita coisa, atrasou muita documentação, né? Então, pode ser que você tenha que já dar prioridade ao passaporte, eu acho que é importante, tá bom? E agora eu vou falar pra vocês das vacinas, né? As vacinas obrigatórias, porque a gente fala de vacina hoje em dia e aí se entende, Covid, sim, muito importante, gente. Hoje, para embarcar em qualquer navio do mundo e inclusive até para viajar também, né? Você precisa apresentar a sua carteira internacional de vacinação da Covid-19, tá bom, gente? Isso foi aí outro perrengue que eu vou contar pra vocês no vídeo de perrengue, mas hoje eu só quero aqui falar das vacinas, tá bom? Então, vacina de Covid precisa estar com as 2 doses, tá bom? E também tem a vacina da febre amarela, é uma vacina muito exigida também, e ela é obrigatória, então você precisa também, aí junto aos órgãos da prefeitura e da saúde, da sua prefeitura da cidade que você mora, e aí você consegue tomar essa vacina, tá bom? Ela é gratuita, tá? E aí existem outras vacinas importantíssimas também que tem que estar em dia aí na sua carteirinha de vacinação, como por exemplo a de tétano e também a de hepatite. São vacinas importantes que vocês têm que estar em dia. Então, basicamente, a sua carteirinha de vacinação tem que estar em dia e atualizada. Mas também esses detalhes você vai receber da sua agência. Então, por acaso, se você não tiver uma vacina em dia, eles vão te dar lá esse prazo durante todo esse processo, gente. Vocês vão saber aí em que momento, de repente, já correr atrás lá no seu postinho e ver a vacina que tá faltando e já tomar. Por quê? Porque é importantíssimo fornecer aí as provas que você foi vacinado, tá bom? No caso do Covid, a gente faz online mesmo, né? Já tá o seu cadastro lá, o dia que você vacinou. E daí você emite um comprovante aí que você foi vacinado e tem a opção de emitir esse comprovante em inglês, o que é muito importante porque precisa ser um documento internacional, né? Que possa ser de leitura em qualquer lugar do mundo, né? Porque até você chegar no navio, você de repente vai passar por alguns aeroportos e é importantíssimo apresentar aí essa carteira internacional de vacinação do Covid e também as outras que são importantíssimas. Então, gente, basicamente é isso. Eu espero não ter esquecido nada, mas eu quero muito que vocês digam pra mim as dúvidas de vocês, tá bom? Eu tô aqui pra ajudar vocês nesse processo, então eu tô indo e tô levando quem quiser vir comigo, gente, porque eu falo pra vocês, olha, gente, todo lugar que eu ando agora, né, na clínica de estética, no cabeleireiro, é qualquer lugar, eu falo, gente, eu falo porque de repente é uma oportunidade que a pessoa nunca pensou e algumas pessoas dessas mesmo falaram para mim, ai sim, mas eu nunca pensei nisso, mas é uma possibilidade incrível, né? Então eu vou plantando essa sementinha aí, então eu tô fazendo isso aqui com vocês também. De repente, se você que tá me assistindo, que tá me ouvindo agora,
não tem vontade de trabalhar em cruzeiros, mas de repente alguém da sua família e tudo mais, um amigo, né? Então tá aqui, gente, tá aqui o meu melhor pra vocês, tá bom? O máximo de informações que eu puder passar, eu vou passar pra vocês, se vocês me conhecem, né? Vocês sabem que eu gosto muito de compartilhar as experiências. E é isso, gente! Ainda faltam alguns vídeos, né, aí pra essa série ser completa e daqui a pouco, gente, vai chegar a minha hora, daqui a pouco sou eu embarcando, tá bom? Então, até o próximo vídeo, deixem as suas dúvidas aí nos comentários ou então lá no Instagram, tá bom? O Instagram eu sou um pouco mais acessível porque eu acho mais rápido, gente, é só por essa questão mesmo. Eu acho que a ferramenta do Instagram é a melhor. Eu gostaria só de usar Instagram, né? Mas como tem muita gente que tá aqui só no YouTube, então eu tô aqui principalmente. Tá bom? Mas deixem suas dúvidas pra mim aqui nos comentários e eu vou fazer um vídeo só respondendo perguntas, tá bom? Então vai deixando aí as dúvidas de vocês e eu vou tirar todas elas, tá bom? Um beijo!